Volta do primeiro-ministro Viktor Orbán na Hungria, que marca a virada após anos de domínio político e repercute entre aliados internacionais como Donald Trump, claro. Esse resultado reacende o debate sobre os limites de modelos de poder mais concentrados e o futuro da direita global. Acabou entendendo, aceitando a sua derrota, Oriana. 16 anos de Viktor Orbán no poder, com certeza uma derrota não apenas para ele, mas para todo mundo que fazia parte desse campo político. Como que ele fez ao longo dos anos para consolidar o poder dessa maneira, inclusive modificar a Constituição húngara? Ele foi entortando as instituições. A gente sempre fala que as instituições democráticas, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, eles existem justamente para você poder conter um ao outro. Então você não deixa que um poder extrapole as suas obrigações ou as possibilidades do que cada um deles pode fazer, para você criar ali um certo equilíbrio. E o Orbán, ele foi entortando essas instituições com reformas que inicialmente pareciam técnicas, que quando promovidas de maneira isolada pareciam apenas algo bastante específico, mas quando você olha para o resultado do todo, o que o Orbán fez ali foi um sistema onde o executivo ele blindava o legislativo, que por sua vez blindava também o judiciário. Então era todo um sistema contaminado que permitia ao Orbán minar os direitos individuais, a pluralidade no Estado, isso tudo com um discurso bastante conservador e bastante crítico às minorias da Hungria. Então ele conseguiu, dessa maneira, criar um sistema que passou a ser exportado para outros lugares, e aí é por isso que eu falo que nos Estados Unidos ele era talvez o grande modelo para o MAGA, para o movimento do Make America Great Again. A mesma coisa também aqui no Brasil para o bolsonarismo, tanto é que naquele contexto, quando o Bolsonaro ele tenta, de certa maneira, procurar refúgio em uma embaixada, porque achava que poderia ser preso, ele vai para onde? Para a embaixada da Hungria, por conta dessa proximidade que ele tinha com Viktor Orbán. Então, isso tudo vem, a vitória do Péter Magyar, ela vem como um baque, como um golpe para as pessoas desse campo político, e eu iria além. É um golpe porque quem venceu as eleições na Hungria não foi uma pessoa de esquerda, não foi uma pessoa progressista, não foi uma pessoa daqueles moldes que o Orbán tanto critica, né? Ou que o Trump ou o Bolsonaro tanto criticam, mas foi uma direita moderada, uma centro-direita, talvez um pouco mais conservadora nos costumes, mas pró-Europa, pró-livre mercado, anti-Putin na Rússia. Portanto, eu acho que, acima de tudo, essa vitória ela traz de volta ao debate a possibilidade de que, que uma direita democrática, uma direita ali que joga dentro daquelas 4 linhas, para usar esse termo, das 4 linhas da Constituição, ela existe, ela pode ser uma alternativa àquela direita que flerta com o autoritarismo, que flerta com o golpismo. Isso que assusta tanto o Donald Trump, que chegou inclusive a enviar o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, nos últimos dias, para fazer campanha direto para o Orbán, que acabou derrotado. Então, agora, com uma super maioria no parlamento húngaro, muitas daquelas reformas que foram feitas pelo Viktor Orbán ao longo desses 16 anos, elas vão poder ser desfeitas. Então, o país ele aproveitou ali uma rara janela de oportunidade para voltar a ser uma democracia liberal e voltar a se integrar também com os outros países europeus. Vai acabar beneficiando, inclusive, a própria Ucrânia, visto que a Hungria era, até então, aquele país que muitas vezes travava medidas, pacotes de ajuda para a Ucrânia. Momento importante para a União Europeia também, né, Oriana? A União Europeia que vinha aí com vários problemas por conta dessa guerra entre Ucrânia e Rússia e vem aí recebendo agora um aliado, certo? Com certeza. Muda completamente a cara do bloco, talvez sobre ali a figura mais hostil nesse momento seja o Robert Fico,
que é o primeiro-ministro da Eslováquia, que ele segue um pouco essa linha do Orbán, é bastante próximo da Rússia, mas com a Hungria já de volta ali a um centro democrático, a gente pode esperar que muitas das medidas elas sejam destravadas a partir de agora, como foi o caso que aconteceu também no ano passado na Polônia. A extrema-direita ela foi derrotada na Polônia, portanto a Europa ela consegue voltar a se fortalecer como um projeto de um bloco de integração em um momento no qual existe uma outra ameaça externa contra o bloco. Então, se o bloco ele estava já há vários anos ameaçado pela expansão russa, pela guerra híbrida russa que já acontece contra território europeu e desde o ano passado passa a ser ameaçado também pelos Estados Unidos, grande aliado histórico, agora o bloco ele já começa a encontrar um certo equilíbrio, começa a rejeitar essas figuras nacionalistas que apenas atrapalham o projeto liberal, né, que é a União Europeia.